Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre pisar serpentes e escorpiões. É o tema desta mensagem de hoje, da série Conquista. Aliás, o que Deus estava falando muito forte no meu coração quando eu estava ali, orando, adorando a Deus, é que existem sim pessoas aqui hoje que têm uma conquista na sua vida que precisam, que é só com Deus para conseguir. Coisa muito séria, muito difícil, que tem assim se repetido, desgastado. E eu tenho aprendido, meus irmãos, sobretudo o tanto que tenho estudado e me dedicado. Meus irmãos, para preparar um sermão, às vezes eu levo 15 horas. Então, para você pode parecer pouco na hora que eu estou pregando, pastor, para esse sermãozinho. Pois é, levo 15 horas, estudando, orando, pedindo direção a Deus. E existem pessoas aqui sim, que precisam falar com o Senhor e dizer para Deus, meus irmãos, que o maior impedimento que existe para uma conquista na vida de uma pessoa, o maior de todos é ela mesma. Não é Deus. Não são os outros, não é o mundo, nem é o diabo. Somos nós o maior impedimento para as conquistas que Deus quer dar na nossa vida. Para as conquistas que Deus quer realizar na nossa vida. Para as coisas que Deus tem para nós. Essas cadeias são quebradas, nós vamos ver isso hoje. Mas eu preciso que você hoje tome uma atitude diante de Deus. Nós vamos ver a base bíblica para fazer o que eu estou dizendo aqui. Há uma base bíblica onde um homem se coloca diante de Deus ao final de um tempo. Deus derrama graça sobre ele e ele consegue avançar. Isso vale para homem, vale para mulher, vale para jovem, vale para criança. Isso vale para quem é filho de Deus. Por isso, se você está vivendo isso, que você só vai conseguir essa conquista que você está buscando com Deus, por favor, eu quero que você fique em pé. É uma conquista que eu só posso fazer com Deus. Sozinho não consigo. Tem? Então assim. Então isso é muito sério, gente. Praticamente quase todos nós. Quem não levantou está com o neném no colo, queria estar em pé. Somos todos nós. Meus irmãos, não haverá conquista sem oração. Não haverá conquista sem jejum. Não haverá conquista sem coração quebrantado. Não haverá conquista sem espírito contrito. Não haverá conquista sem perseverança. Não haverá conquista se você não crer. Mas se você crer, se você perseverar, se você orar, se você jejuar, se você chorar, se você se derramar diante de Deus, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Isso está na Bíblia. Isso não é uma pregação eloquente. Isso não é autoajuda. Isso se chama Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é possível. O diabo tem roubado de muitos dos irmãos conquistas que estão nas mãos de Deus, coisas que estão nas mãos de Deus não conquistamos porque desanimamos. Por isso eu não quero que você falte em nenhuma dessas sextas-feiras, porque não é porque as sextas-feiras vão libertar ou essas mensagens vão libertar, não é isso. É o Deus que você invoca que vai te dar a conquista. É o Deus Todo-Poderoso. Mas precisa de haver um comprometimento, uma aliança com Ele. Nós não podemos fazer orações de 5 segundos e falar, Senhor, preciso da sua ajuda, me ajude, e aí a gente vira as costas e vai fazer o que tem para fazer, esquece de Deus. É preciso de colocar o coração realmente nas mãos dEle, e enquanto não receber aquilo que Ele tem para nós, a gente não para. Porque eu creio que Deus vai te surpreender até o final deste ano. Amém? No dia 22, pode aplaudir o Senhor. No dia 22 de dezembro, nós vamos profetizar sobre 2018. Nós vamos lançar as sementes de Deus sobre 2018. 2018 vai ser todinho um ano de conquista. 2018 o Espírito Santo vai derramar da água viva dele sobre a sua vida. Você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua família, na sua vida, na sua história, na sua linhagem, se você se dobrar diante de Deus. Amém? Começamos assim, pode assentar.
para manter o nível do louvor, não está fácil. Esse negão é demais. Pisando serpentes e escorpiões. Neemias. Nós vamos aprender com Neemias, um homem que pisou serpentes e escorpiões. O que nós vamos ver nele? Neemias é um homem movido por um desejo extraordinário. Neemias não é um homem qualquer. Neemias é um homem de Deus. Neemias é um homem que não se abate, que não recua, que não desanima. Neemias tem os seus olhos fixos no Senhor. Nós vamos ver que Neemias não nasceu em Jerusalém como nasceram seus irmãos. Neemias nasceu num cativeiro e, embora tenha nascido num cativeiro, o coração de Neemias sempre foi um coração livre. Neemias sempre foi um homem livre, porque o coração, a mente, o corpo, a alma, o espírito de Neemias sempre esteve conectado com Deus. A W. Tozer diz que Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa fazer o impossível. Meus irmãos, Deus precisa nos achar querendo fazer o impossível com Ele. Deus precisa ver no nosso coração um planejamento que vai além de nós mesmos. Porque Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Como é triste, meus irmãos, constatar que nós somente planejamos aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Isso não é conquista. Isso é você confiar no seu próprio braço, no seu entendimento, na sua força, no seu estudo, no seu preparo. Isso não é conquista. Conquista é aquilo que a gente conquista com Deus, que seria impossível sem Deus, aquele motivo pelo qual você se levantou. Deus está procurando gente como aquelas que se levantaram hoje nesse culto para dizer que com o Senhor pode acontecer. Pisando serpentes e escorpiões, nós precisamos pisar a serpente e o escorpião da incredulidade. Pisar serpente e escorpião é para quem tem fé. Só pisa a serpente e escorpião quem tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Há uma recompensa para aqueles que buscam o Senhor. Neemias é um homem que pisou serpentes e escorpiões. Neemias é um escolhido de Deus. Neemias era um homem que estava vivendo de maneira muito confortável, nós vamos ver, na capital, em Suzã, no palácio de inverno do rei. Neemias comia o melhor, bebia o melhor, dormia nas melhores camas. Neemias estava encastelado junto com o rei. Mas Neemias nunca deixou que o seu coração fosse corrompido por isso. Nunca amou o mundo nem o que nele há. Neemias era um homem incorruptível. Neemias, um homem que estava vivendo de uma maneira confortável, mas ele é escolhido por Deus para um grande desafio. Qual é o desafio de Neemias? O desafio de Neemias é liderar um povo escravo, pobre, que estava vivendo debaixo de miséria, debaixo de vergonha, a fim de que ele refletisse a glória de Deus. A missão de Neemias não era fácil. Um povo pobre, um povo escravo, um povo debaixo de miséria, de humilhação e de desprezo. Não é uma missão fácil liderar um povo assim. Um povo improvável é transformado através da vida de Neemias num povo extraordinário. Homens improváveis são transformados por Deus em homens extraordinários. Mulheres improváveis são transformadas por Deus em mulheres extraordinárias. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É assim que Deus revela o seu poder. Nas coisas loucas, nas coisas fracas, onde ninguém espera, onde ninguém imagina, ali está o braço do Senhor. Na sua situação, na sua vida, você que é fraco, você que não é sábio, saiba que o Senhor é por você. Ele ama você, Ele caminha com você,
Ele tem prazer de estar na tua presença, não é só você que tem prazer de estar na presença dele. Se Deus não tivesse prazer de estar na nossa presença, Ele não tinha mandado o seu Filho para morrer por nós. Deus tem prazer em ser chamado de Pai. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Deus tem prazer em nós quando nós temos prazer nele. Tenha prazer em Deus e você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Deus é Deus dos fracos. Deus é Deus dos loucos. Deus é Deus dos humildes. E nós vamos ver no contexto, antes ainda de entrar no livro de Neemias. Propriamente dito, há um contexto que precisa ser entendido. Neemias está preso na Babilônia, cativo. Mas como é que ele foi parar lá? É porque o reino era um só, até que Salomão morre em 931. Quando Salomão morre, o reino é dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos. Capital em Samaria, reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém. Esses 2 reinos divididos por causa da idolatria, por causa do egocentrismo, por causa do homem e seus desejos malignos e de não obedecer a Deus e se desviar da lei do Senhor, o reino se divide. E se dividindo o reino em 722 a.C., o reino do norte é levado cativo pelos assírios e nunca mais sai deste cativeiro. Permanece no cativeiro até João capítulo 4, quando Jesus chega no poço daquela samaritana e muda o destino de Samaria. E o reino do sul, em 586, é levado cativo. Fica 70 anos no cativeiro. E depois sai do cativeiro sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel sai para reconstruir o templo. 59 anos depois vem Esdras. Vem para ensinar a lei. 13 anos depois vem Neemias. Vem para reconstruir os muros. Zorobabel reconstrói o templo. Esdras ensina a lei. Neemias reconstrói os muros. Nesse meio tempo, nesse interim, os adversários de Samaria escreveram cartas aos reis Dário, Artaxerxes, dizendo ao rei que esse povo que está reconstruindo o templo, pregando a lei e querendo agora reconstruir os muros, são um povo obstinado, que vão se rebelar contra o rei. Por isso o rei manda parar de construir o templo. Jerusalém fica abandonada. E Jerusalém já está abandonada há mais de 100 anos. Quem está vivendo em Jerusalém vive em completa miséria, abandono, vergonha e humilhação. É nesse contexto que surge Neemias. Mas antes de Neemias surgir, é importante sabermos que nos dias de Zorobabel, quando ele ainda estava tentando reconstruir o templo, se levantou já naquela época uma serpente muito perigosa que destrói muita gente, muita família, que é o ecumenismo. Esdras 4, de 1 a 3, que está aí na tela, você pode ler, eu vou ler aqui. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e os chefes das famílias, inimigos, dizendo: vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esaredom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jessu e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme o Sírio, o rei da Pérsia nos ordenou. Agora veja, 2 Reis 17, 24, 33 e 34. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sevarfaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se compromete com os seus decretos, com as suas ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando Zorobabel não aceitou que os samaritanos participassem da construção do templo do Senhor,
Ele não aceitou de forma nenhuma por causa de preconceito, de forma nenhuma por causa de discriminação racial. Mas ele não aceitou porque aquele povo vivia em jugo desigual, vivia o ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus. E absorveram práticas religiosas que Deus nunca quis que absorvessem. Se envolveram com o que está escrito em 2 Coríntios 6, 14 até o 7, versículo 1. Que comunhão há entre Deus e os demônios? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não há comunhão entre Deus e os demônios. Por isso o ecumenismo nunca foi uma proposta divina. Não é possível conquistar nada através do ecumenismo. Se você quer conquistar, está participando dessa série Conquista, saiba que não haverá conquista sem adoração exclusiva ao Senhor, o nosso Deus. Ele não divide a sua glória. Precisamos ser fiéis à lei do Senhor, à palavra do Senhor, às Escrituras. Vivemos pelo que cremos e cremos na Bíblia Sagrada. Por isso, está chegando os dias de Halloween. Halloween não tem nada a ver conosco. Halloween é uma prática pagã. Isso vem dos demônios, não vem de Deus. Por isso, se o seu filho, se a sua filha for convidado a participar de Halloween e você concordar, você está se associando a um jugo desigual e está fazendo ecumenismo. Deus não se agrada disso. Não há vitória no ecumenismo. Não há conquista no ecumenismo. Servirás ao Senhor, só o seu Deus, e só a Ele prestarás culto. Deus é o teu Deus. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não abram concessões, meus irmãos, nem para filosofias, nem para ideologias, nenhuma oriental, nenhuma ocidental, nenhuma de lugar nenhum. Vivemos pela palavra de Deus. A vitória na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não volta sozinha. A palavra de Deus é um fogo consumidor. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela cai sobre a terra, frutifica, faz brotar, dá semente ao semeador e pão que come. Ela faz tudo o que apraz ao Senhor. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de um coração que seja totalmente dele. É disso que Deus precisa, é isso que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito e verdade. Amém? Por isso, meus irmãos, agora sim, feito essa introdução, a gente tem que... Isso aprendi com o pastor. Feito essa introdução, vamos para a palavra. Pisando serpentes e escorpiões da indiferença. O texto de Neemias é de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Meus irmãos, a distância que Anani percorreu para trazer notícia para Neemias foi de 1.600 quilômetros naquela época. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias decidiu fazer uma pergunta. Meus irmãos, perguntar é se importar. Perguntar é se envolver. Eu lhes perguntei. Não tem nada mais arriscado, mais perigoso, mais tremendo do que fazer perguntas e não se esquivar delas. Neemias nunca mais foi o mesmo homem depois que fez aquelas perguntas. Quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus para solucionar esse problema. Porque nós estamos acostumados a fazer perguntas assim, como vai?
tudo bem, tudo bem. Que bom, Deus te abençoe. Se a pessoa falar que não está tudo bem, você fala assim, vai na igreja. Fale com o pastor, ele tem uma oração bem forte. Meus irmãos, você é um canal da vida de Cristo. Você é parte da solução do problema. Conquistas na sua vida e conquista na vida de outros acontecerão o dia que você decidir fazer perguntas, bater no peito e falar, eu faço parte da solução desse problema. Porque tem sido assim nessa igreja. Nessa igreja aprendemos isso. Quem vai construir esse templo? Eu. Quem vai construir esse prédio? Eu. Quem vai comprar todos os terrenos aqui em volta? Eu. Eu sou parte da solução do problema. Amém? Aí a conquista, olha aqui a conquista. Ela acontece quando a gente se envolve. Mas a conquista não é só aqui. É a sua conquista pessoal, é a sua conquista familiar. É você ver a sua família prosperando, crescendo, abençoada. Céus abertos sobre a nossa casa. Uma nova realidade espiritual, livre das perseguições de Satanás. Quando decidimos viver aquilo que Deus tem, nos envolver. Não perguntar é decidir ser alienado, egoísta. Permanecer dentro dos muros da individualidade. Viver para si mesmo. Contentar-se com o conforto da ignorância. Se você tiver coragem de fazer perguntas, se prepare. Deus vai te dar uma grande botina de ferro para que você pise serpentes e escorpiões no nome dele. Amém? Ouse perguntar. O fardo de perguntar. O trabalho que dá. Só que o fardo precede a visão. E a visão leva à ação. Homens e mulheres que não têm visão. Descobri isso estudando esse texto. Muitas vezes, meus irmãos, não temos visão porque não temos trabalho. Não temos visão porque não nos envolvemos. Não temos visão porque não participamos. Não temos visão porque não batemos no peito e falamos, Senhor, pode contar comigo. Por isso visão não vem. Porque Deus não vai dar visão para gente que não quer trabalhar. Deus não dá visão para gente que quer ficar à toa. Deus não dá visão para preguiçoso. Deus não dá visão para egoísta, egocêntrico. Deus dá visão para aqueles que já renunciaram às suas próprias vidas, que já pegaram a sua cruz e já disseram, eu já morri agora, estou vivendo com Cristo, Cristo vive em mim. Estes recebem visão de Deus, Deus é com eles e as vitórias de Deus estão sobre suas vidas. O fardo precede a visão, mas a visão leva à ação. Os líderes encontram os seus propósitos nas necessidades que os cercam. Necessidades à nossa volta são outdoors de Deus, para apontar-nos o ministério. Quando Neemias soube da necessidade do seu povo, sentiu-se chamado para atender aquela necessidade. Temos que ter coragem de fazer perguntas acerca dos problemas da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade e da nossa nação. A sua responsabilidade é tão grande quanto a sua chamada. Você tem uma chamada de Deus. Você é um vocacionado por Deus, você é uma vocacionada por Deus. Quando você atende à necessidade de Deus, sua vocação, ela desperta. Pastor, não sei minha vocação. Atenda às necessidades de Deus. E você vai conhecer sua vocação. Atenda às necessidades de Deus. E Deus vai despertar dons espirituais na sua vida. Assim pisamos serpentes e escorpiões. Pisando serpentes e escorpiões. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Para que Deus está levantando você. Para que você está sendo preparado. Para que você está ocupando este ou aquele cargo na sua empresa. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Deus tem um propósito na sua vida. Quando você descobre o propósito de Deus na sua vida, você começa a viver uma vida realizada. Não uma vida feliz, mas uma vida realizada. Uma vida feliz você pode ter sem Deus. Uma vida realizada você só pode ter com Deus. Uma vida feliz você pode ter com o dinheiro, pode planejar,
você pode conseguir. Sem Deus, dá para ser feliz. Porque felicidade tem a ver com circunstâncias. Quando as circunstâncias colaboram, somos felizes. Quando elas não colaboram, somos infelizes. Porém, vida realizada não tem nada a ver com circunstâncias. Vida realizada tem a ver com viver um propósito. Paulo e Silas estavam presos e eles estavam cantando ao Senhor. Circunstâncias ruins, louvores nos lábios. Coisa de gente que vive o propósito de Deus, a chamada de Deus, o Espírito de Deus, os dons de Deus, para a glória de Deus, conquistando e tributando tudo para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, meus irmãos, que nós vamos conquistar alguma coisa nessa vida, dizendo não à passividade, pisando em cima da passividade, se identificando com o problema. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que Neemias faz? Um diagnóstico. E Neemias toma uma atitude. Na passividade, não conquistaremos nada. Precisamos fazer um diagnóstico do que está acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação, e tomar uma atitude. O primeiro problema que Jerusalém estava enfrentando era o problema da insegurança. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Meus irmãos, quando os muros caem, a insegurança chega. Os muros da sua família, os seus muros, os muros da sua cidade, os muros da nossa nação, mas eu começo pelos seus muros. Os seus muros estão com brechas? Porque se os seus muros estiverem com brechas, Satanás entra por eles. E ele entra sorrateiramente, ele entra sutilmente. E ele vai corroendo, ele vai minando, ele vai destruindo toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua coragem. Ele vai apodrecendo as tuas estruturas. Como estão os teus muros? Como está o muro da sua família? Muros têm a ver com intercessão. Os homens da casa é que erguem intercessão pela sua família. Vocês que são homens estão intercedendo por si e pelas suas casas. Como estão os muros das suas casas? Mulheres estão orando pelos seus filhos, pela sua família, fechando os muros. A cidade estava desguarnecida, o povo estava sem defesa, não havia segurança. Os invasores podiam entrar em qualquer hora. Um povo sem segurança, vulnerável, um povo ameaçado. Esse é o maior dos problemas das cidades de hoje também, não é só de Jerusalém. Hoje nós nos trancamos dentro de casa, com medo de sair às ruas, condomínios com muros altos, cercas elétricas, porque temos medo de sair às ruas. Então precisamos nos encastelar. Nossas cidades estão se transformando num campo de sangue, num anfiteatro onde tombam vítimas indefesas da criminalidade incontrolável. Nossas cidades estão sem muros e entregues à sanha de hordas de criminosos. Vivemos hoje, nas nossas cidades também, um sentimento de impotência. O que Neemias viveu nos dias deles, vivemos nós hoje, nos nossos dias. Por isso já dizia alguém que a Bíblia é o jornal de amanhã. Porque o que estava acontecendo em Jerusalém é exatamente o que está acontecendo aqui. Outra coisa que Neemias faz diagnóstico é sobre a injustiça social. Uma serpente, um escorpião. O segundo problema que Jerusalém estava enfrentando era a injustiça social. Disse Anani, as suas portas estão queimadas. Antigamente os juízes ficavam às portas. A justiça era feita às portas. Quando as portas estão queimadas, significa que não há mais justiça. Significa que o judiciário já faliu. Significa que o Ministério Público não faz mais nada. Significa que a verdade anda cambaleando nas ruas. Não tem porta. É isso que significa não ter porta. Os juízes que julgavam as causas do povo ficavam junto às portas da cidade. Com suas portas queimadas, Jerusalém estava desassistida do braço repressor da lei,
Desprovida da ação do Ministério Público e sem o ministério vital dos juízes, o judiciário estava falido, campeavam a corrupção e o desmando. Isso tem a ver conosco, isso tem a ver com as nossas vidas, porque os nossos filhos moram nessa cidade, a nossa linhagem vai ficar aqui. Se não orarmos e não fizermos nada, as futuras gerações viverão num lugar pior do que Jerusalém. Não havia lei, não havia justiça. A sociedade se desesperava quando a justiça é torcida e quando aqueles que a aplicam se corrompem. Vivemos esse mesmo drama de um poder judiciário levedado pelo fermento da corrupção. O povo fica com a esperança morta quando aqueles que deveriam ser os guardiões da lei mancomunam-se com esquemas criminosos para praticarem toda sorte de injustiça. Portanto, o que estava acontecendo em Jerusalém não é só em Jerusalém. Pobreza, uma serpente, um escorpião. O terceiro problema de Jerusalém era a miséria. Viviam em meio aos escombros. Eles perderam o ânimo para lutar. Viviam oprimidos pelos inimigos. Cada um corria atrás da sua própria sobrevivência. Meus irmãos, é igual ao Brasil. Se foi a noção de cidadania, é cada um por si. Porque quando se vive em meio à miséria, é cada um por si mesmo. Um povo achatado pela opressão política, esmagado sob o tacão cruel da pobreza, capitula e enfrenta o maior de todos os naufrágios, o naufrágio da esperança. Um povo sem esperança é um povo que não pode conquistar. O Brasil está entre os 20 maiores economias do mundo. Nas nações mais desenvolvidas, o maior salário público é apenas de 7 a 10 vezes maior que o salário mínimo. No Brasil, há salários 100 vezes maior do que o salário mínimo. Desprezo, uma serpente também, um escorpião. O quarto problema que Jerusalém estava enfrentando, que Neemias vê, é o desprezo. Meus irmãos, não bastasse insegurança, injustiça, miséria, abandono, opressão, ataque constante dos inimigos, agora o desprezo. Além de viverem numa cidade sem segurança e sem justiça, também estavam ultrajados pelo desprezo. Era um povo esquecido, abandonado à sua sorte. Maior do que a dor da pobreza é a dor do abandono. O povo estava desassistido e ainda estava encurralado pelos muitos inimigos. Muitos vivem assim ainda hoje. O desprezo não dói só no bolso e no estômago, mas o desprezo dói sobretudo na alma. Ela atinge o âmago, o íntimo, ela tenta destruir o homem de dentro para fora. Precisamos orar pela nossa cidade. Precisamos reconstruir os muros de Curitiba. Precisamos reconstruir o altar em Curitiba. Precisamos ensinar a lei em Curitiba. E finalmente reconstruir os muros. Porque se fizermos isso, o avivamento que Deus quer tanto, que chegará. Amém? Pisando as serpentes e os escorpiões da insensibilidade. Não haverá conquista com insensibilidade. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias ouviu, Neemias lamentou, Neemias se sentou com a notícia. Notícias ruins precisam nos fazer sentar. Notícias ruins precisam nos fazer chorar. Notícias ruins precisam nos fazer orar, jejuar, lamentar diante de Deus para que Ele mude, para que Ele intervenha. Não há conquista sem lágrimas, não há conquista sem paixão, não há conquista sem joelhos dobrados, não há conquista sem ter empatia com a dor do outro, não há conquista sem envolvimento. Você não sairá do lugar se o seu coração estiver endurecido, porque a primeira coisa que Deus precisa amolecer para ter conquista na nossa vida é o nosso coração. Porque com um coração duro, a gente não fica sensível, não se sensibiliza. Tem drama na sua família.
Tem drama na sua vida. Tem notícia que é de parar e sentar e chorar, orar e jejuar. Se você fizer isso, conquista vai chegar. Porque Neemias começou a orar no mês de Quisleu. Sabe o que é o Quisleu? Quisleu é o inverno. Meus irmãos, todos nós passamos por um inverno na nossa vida. Todos nós temos inverno. 4 meses de inverno. Neemias orou o inverno inteirinho. Porque ele estava lá naquela cidadela de Suzã, onde o rei passava o inverno. E ele ficou lá. E ele ficou chorando, ele ficou orando, ele ficou jejuando, ele ficou clamando, ele ficou pedindo perdão, ele ficou fazendo confissão intercessória. Ele fez tudo diante de Deus. Tudo diante de Deus. 4 meses. Meus irmãos, não é jejum de 3 dias, 7 dias. Não é de Daniel de 21 dias. Não é de 40 dias. A gente está falando de 4 meses de oração. De jejum, de clamor, de perseverança. Mas depois que ele terminou esse jejum, eu creio que todo o livro de Neemias deu certo, porque ele fez isso aqui, ó. Aqui está o fundamento da sua conquista. Tudo que você fizer depois disso vai dar certo em nome de Jesus. Porque tudo que você rega com oração, com jejum, com lamento, com súplica, com pranto, com confissão, como é que Deus não vai te honrar? Como é que o diabo não vai fugir? Porque quando nos santificamos, a Bíblia diz, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Quando você santifica, a presença de Deus desce. Quando você santifica, não precisa nem de expulsar o diabo. Os anjos já chegam pegando pela orelha, os demônios vão levando para fora. É assim mesmo. É assim, é verdade. Meu irmão, não era para ser palavra de efeito, mas saiu. Mas é verdade. Oséias 6,4 diz assim, a respeito de nós, do nosso amor, Deus diz assim, Oséias 6,4, que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Deus está falando assim, que posso fazer com você? O amor que você tem por mim é como a neblina. A sua perseverança comigo, ela dura assim um pouquinho só. Mas se você perseverar, você vai ver o que Deus vai fazer. Persevere, conquista, tem que ter perseverança. Pisamos serpentes e escorpiões com nossas lágrimas, com nossas orações, com os nossos jejuns. Assentei-me e chorei. Antes de fazer alguma coisa, Deus precisa amolecer o nosso coração. Só gente quebrantada é usada por Deus. Meus irmãos, Neemias chorou, Jesus chorou, e nós vemos muito choro na Bíblia. Quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não derrama lágrimas por aquilo que vale a pena derramar? Nós precisamos amolecer o nosso coração. Sabe por que Neemias ficou tão irado? Neemias não estava só pensando no povo, não. Neemias estava muito irado, sabe por quê? Porque o Deus dos seus pais estava sendo escarnecido. Neemias não aceitou isso. Não vão escarnecer o Deus dos meus pais. Isso moveu ele. Isso precisa nos mover. Deus tem sido escarnecido. E nós não podemos deixar isso barato. Mas nós não deixamos isso barato orando, fazendo o caminho de um evangelho de poder. Homem de dores, pisa na serpente. Neemias chorou e lamentou por 4 meses. Neemias vivia no palácio, mas seu coração já estava nas ruínas de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus Cristo é homem de dores. Meus irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de dores. O nosso coração precisa estar onde está o coração de Deus. O nosso coração precisa estar onde está a miséria humana. O nosso coração precisa estar inclinado aonde o coração de Deus está inclinado. Nós não podemos convidar a Deus para fazer os nossos projetos.
Nós não podemos convidar a Deus para que Ele dê para nós as nossas conquistas. Nós não podemos fazer Deus entrar na nossa agenda. Nós é que temos que entrar na agenda de Deus, nós que temos que entrar nos projetos de Deus, nós que temos que conquistar o que Deus quer que nós conquistemos. É nós que vamos na onda de Deus. Deus não vai fazer onda para nós. Meus irmãos, Deus não tem problema com bico. Eu já aprendi isso. Se o Senhor não me der, eu vou ficar de bico. Vai morrer de bico. Inclusive, Ele dá uma chupeta. Fica chupando. Deus não tem problema com bico. Deus não tem problema com não. Ele diz não. Ele sustenta um não. E você morre com o não dele. Por isso é melhor não resistir a Deus. E dizer, Senhor, eu quero dizer não para mim. Eu quero dizer não para os meus sonhos. Eu quero dizer não para os meus planos. Eu quero dizer não para a minha vida. Para que a tua vida, os teus sonhos, os teus planos e a tua glória se manifeste em mim e através de mim. Amém? Amém. Pisando serpentes e escorpiões, estou terminando, orando e jejuando. Porque a gente acaba 9h30, e são 9h30. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele não só chorou, mas ele também jejuou. Quanto tempo faz desde que você jejuou realmente? Neemias tinha obstáculos pela frente. Quais são os obstáculos? Permissão do rei, mobilização do povo, ataque dos inimigos, a dureza da obra, a pobreza e o desânimo do povo. Jejuar por causas perdidas, jejuar para buscar a força de Deus, jejuar para trazer a presença de Deus, jejuar para quebrar a força da sua carne, jejuar porque está com saudade de Deus, porque jejum de verdade é saudade de Deus, porque quando jejuamos, a gente começa a matar a saudade de Deus, mas quase morre de fome, mas mata a saudade de Deus. A carne tem que sentir. Jejum e oração. Oração fervorosa. Neemias foi um homem de muita oração. E de oração fervorosa. Quando eu vi essas coisas, me sentei e chorei. Ele acreditava no poder da oração. Deus moveu o coração do rei. Neemias orou 4 meses, porque Neemias acreditava. E tem mais, meu irmão, vou fazer aqui uma entre aspas. A Bíblia diz no capítulo 2, no verso 2, 3, que quando Neemias chegou diante do rei, o rei disse assim para ele, por que você está triste? E ele diz na Bíblia, eu nunca compareci diante do rei triste. Nunca. Mas aquele dia, ele compareceu na presença do rei triste. O rei percebeu? Percebeu. Neemias podia estar doente? Não. Não, porque ele provava as coisas do rei. O rei não ia deixar um cara doente ficar provando as coisas dele. E aí o rei disse assim, só pode ser doença do coração. E eu acho, meus irmãos, aqui é uma coisa que eu acho, por isso que eu saí do púlpito. Eu acho que Neemias exagerou na cara de triste. Ele fez assim, senhor rei, o senhor quer mais um pouco de vinho? E aí o rei já falou assim, o que você quer? O que você quer? Então, deixa eu falar um negócio. Neemias puxou um bilhete do bolso, papel. Aquele papel que ele puxou do bolso. Neemias sabia exatamente tudo o que ele queria fazer. Eu preciso de cartas. Eu preciso do visto. Lá para os Estados Unidos que eu estou indo. Eu preciso do visto. Eu preciso das cartas para Madeira. Eu preciso das cartas para passar para lá. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aquele tempo de oração, naquele tempo que ele estava orando, o que é que Deus deu para ele? Visão, estratégia. A conquista nasce na oração. Nós engravidamos da visão de Deus na oração. Quando você ora, Deus derrama dentro de você os planos dele. Quando você chega diante do rei, ele pergunta, o que você quer? O que você precisa? Você já tem a lista pronta. E sabe o que mais? O texto diz assim, Neemias pediu um monte de coisa e diz assim, me dá também, rei, madeira para eu construir a minha casa lá. Onde é que Neemias fez a casa dele? No meio do problema.
Se você não fizer a sua casa no meio do problema, você não conquista. Porque você não pode conquistar aquilo que você não ama. Nós só conquistamos aquilo que amamos. Faça a sua casa no meio do problema. Continue orando. Deus vai te dar visão. A visão, meus irmãos, é enxergar o futuro. A visão e a missão é saber como chegar lá. A visão vai gerar um movimento. Deus converte ao coração de quem Ele quiser, para que os propósitos dele se cumpram. E se cumprirão na sua vida. Amém? Deus te abençoe. É isso. Vamos orar. Eu já vou passar para a oração. Isso que eu falei da visão, eu já adiantei. Mas eu queria terminar lendo isso sobre Neemias. Neemias é um líder que ora e age, que fala e faz, que planeja e motiva, que confronta e consola, que busca a glória de Deus e o bem do povo e não a sua própria promoção. Sua vida é um exemplo, sua liderança é um estandarte, seu trabalho é um monumento. A poeira do tempo não pode apagar os seus feitos. Sua abnegação e coragem são tônicos que ainda fortalecem os braços de muitos líderes. Sua piedade e engenho administrativo são faróis que alumiam a estrada daqueles que abraçam a vida pública. Sua compaixão e lágrimas pelos desassistidos de esperança são bálsamos que aliviam as feridas de muitos peregrinos. Suas orações e zelo pela verdade balizam o caminho de muitos embaixadores de Deus na história. Amém? O meu sonho, meus irmãos, é que sejamos pelo menos como Neemias, para que Deus nos use como usou ele. Se Deus conseguir fazer isso na nossa vida, a nossa família vai sentir o impacto. Se a nossa família sentir esse impacto, Curitiba sentirá. Se Curitiba sentir, o Estado sentirá. Se o Estado sentir, toda a nação vai sentir também. Amém? Deus precisa de um homem, pastor Sebastião sempre diz isso. Deus precisa de um. Nós temos muitos aqui. Creio que estamos começando uma caminhada de vitórias. Amém? Deixa o seu lugar, vem à frente. Vamos fazer essa oração juntos, em nome de Jesus. Se você pode vir à frente, venha. Vamos orar juntos, é só essa oração. Só essa página. Oração que foi o próprio Neemias que fez, eu adaptei para nós orarmos a oração dele. Eu mudei algumas coisinhas, mas essa oração toda é de Neemias, não é minha. Mas ore como sendo sua oração. Ore crendo que as palavras que estão ali, nesse texto, que é de um texto bíblico, vão se cumprir na sua vida. Creia que tudo que Deus fez na vida de Neemias, não é porque Neemias é especial, não é porque Neemias tem alguma coisa diferente de nós, é porque Neemias teve atitudes que chamaram a atenção de Deus. Mas eu creio que nós também teremos as mesmas atitudes, em nome de Jesus, que atrairão a atenção de Deus para nós, e que a sua conquista será alcançada, seja ela pessoal, familiar, profissional, seja ainda para a nossa cidade. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de dia e de noite diante de ti, em favor da minha família, da minha cidade e nação. Confesso os pecados que nós, evangélicos, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos do teu Filho Jesus quando disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. Nós, os teus servos, o teu povo, tu nos resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor,
que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência para restaurar o templo, ensinar a lei e reconstruir os muros da cidade de Curitiba. Eu vou deixar um legado de paz, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua mão assim. Antes de nós louvarmos, vou orar por vocês. Senhor meu Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos e a minha também diante de Ti. E eu peço, Senhor, nessa noite, Senhor, vem em nosso favor, Senhor. Nós temos tantas coisas para colocar diante de Ti, mas nós Te adoramos por quem o Senhor é. Nós não Te adoramos porque o Senhor pode nos dar coisas. Nós não Te adoramos, Senhor, por isso. Nós Te amamos de todo o nosso coração. Nós invocamos nessa noite o Teu nome, porque nós queremos que os Teus planos se cumpram, Senhor, nas nossas vidas. Nós não vamos perder para o diabo, nós não vamos perder para o mundo, nós não vamos perder para o nosso coração, nós não vamos perder para ninguém, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor nos justifica, quem nos condenará? Por isso nós nos enchemos essa noite de coragem, de ousadia, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento. Senhor, Tu que és a nossa rocha, a nossa força, o nosso escudo, o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso protetor, o nosso pastor, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Deus, Rei de reis e Senhor dos senhores. Olha para nós nessa noite, Senhor, e nos dê um coração quebrantado. Amolece, Senhor, o nosso coração. Enche os nossos olhos de lágrimas e que a gente receba a visão do céu e força para ir até o final. Pai, muito obrigado, Senhor, porque cremos que até o final desses 3 meses o Senhor nos responderá. Eu creio, Pai, que no final desses 3 meses nós conquistaremos muitas coisas no Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é. Nós confessamos os nossos pecados mais uma vez ao Senhor. E eu peço que o Espírito Santo lembre os Teus filhos dos seus pecados, para que confessem e deixem os seus pecados e fiquem em paz com Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.